Pastor, irmãos. Amém. Eu creio que você pode estar assentado. Esteja sentado. Nós louvamos a Deus pela boa viagem que Ele nos deu, a todos nós, a esse lugar. E louvamos a Ele porque temos certeza que Ele tem uma palavra para nós nesses dias, né? Do dia 16, 17, 18, 19 de outubro. Deus, Ele tem uma palavra para nós. Eu fiquei refletindo e pensando sobre aquilo que Deus, Ele colocou, né, no meu coração para falar com os irmãos nesta manhã. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco reticente, pensando, será que é isso mesmo? E questionei um pouquinho a Deus aí, em oração, será que é isso mesmo? E vai ser isso mesmo, né? Porque não deu outra coisa, não veio outra coisa, né? Eu fiquei meio temerário do que veio, né? Mas o que eu ouvi ontem à noite e o que eu ouvi agora de manhã por meio do pastor Marcos, então eu vou me limitar realmente a falar aquilo que Deus, Ele colocou no meu coração. O tema que eu fui incumbido de falar, a marca de avivamento que eu fui incumbido de falar, é o temor do Senhor. Um dos textos que eu mais gosto, e deixa eu confirmar aqui, certinho, tradução. Eu quero ler esse texto, além de outros depois. É no livro dos louvores, né, o livro do Terrilinho, o livro de Salmos. Deixa eu ver aqui. 25:14. A intimidade, Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Quando falamos de temor do Senhor, entendemos que é um sentimento de respeito e de reverência. O escritor anônimo de Hebreus, ele diz no capítulo 12, verso 28, verso 29, as seguintes palavras: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então entendemos e temos certo, na nossa mente, no nosso intelecto, de que o temor do Senhor é uma coisa boa, a reverência a Deus é uma coisa boa, o respeito ao Senhor é uma coisa boa. Observe que vivemos dias em que as pessoas são irreverentes para tudo e para todos. Mas nós, como servos de Deus, nós fomos chamados para adorarmos esse Deus com temor, com tremor e com reverência. A palavra do Senhor vai nos dizer que esse temor, ele vai se traduzir em termos de atitudes de santidade e atitudes de pureza. Num dos pontos centrais do Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz:
os puros de coração verão a Deus. Então, muito importante para nós, como servos do Senhor, cultivarmos o temor ao Senhor, o respeito e a reverência ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. E talvez isso fosse fácil para nós definirmos o que é isso, mas é aí que a gente tem que lutar com Deus, ou eu tive que lutar com Deus, mas não consegui. Gostaria de ter conseguido, mas não consegui. Porque o Senhor, Ele me guiou por um caminho, e eu quero seguir esse caminho, e eu vou seguir esse caminho, e eu espero ser vitorioso nesse caminho. Porque às vezes, para nós entendermos bem o que uma coisa é, você tem que entender bem também o que ela não é. Né? Isso é meio filosófico aí, né? Para você entender bem uma coisa, o que ela é, você tem que entender também o que ela não é. E quando nós definimos, né, o temor do Senhor como reverência, como buscar uma vida de santidade e pureza, uma adoração exclusiva a Deus como único Senhor, o aborrecer o mal, viver uma vida de fé, né, e de sabedoria, Deus me levou a refletir no livro de Juízes. E eu quero embasar tudo que eu vou falar no livro de Juízes. Por quê? Porque eu quero comentar não sobre o que o temor do Senhor faz para nós, como líderes, como cristãos. Primeiro cristãos e depois líderes, né? Nunca podemos esquecer disso, né? Somos pastores, tal, mas antes de sermos pastores, somos crentes. Somos servos de Deus, somos cristãos. Amém? Igual o pastor Marcos falou aqui, um dia recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Por uma situação maravilhosa que não esperávamos, o Senhor nos chamou para algo maior, que é o ministério cristão. E com certeza, irmãos, somos resposta de oração. Porque a palavra de Deus diz que a seara é grande. É isso? São poucos os cearenses? Não. Ceifeiro, né? Ah lá, tem um cearense ali já. São poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. Então, de certo momento ou de certa forma, nós somos resposta a essa oração. Aprove o Senhor nos chamar. E eu comecei a meditar nisso. E cheguei em 3 situações no livro de Juízes que descreve a ausência do temor do Senhor. Talvez o período de tempo que mais se assemelha ao nosso seja o período dos juízes. O livro de Juízes, ele é escrito num círculo, né? E eu aprendi bem esse círculo, né? Pastor Marcos deve estar aí em algum lugar, pastor Marcos Ventura está ali, aqui, né? Então eu vou ver se eu aprendi direito, né? O povo se esquecia de Deus, abandonava o Senhor, ia se prostrar diante de falsos deuses. Deus, por sua vez, então, entregava esse povo na mão de um outro povo opressor, geralmente os filisteus, os midianitas, o que fosse ali. Esse povo, então, se levantava, oprimia o povo de Israel. Passado um período de tempo, o povo de Israel se arrependia, clamava ao Senhor, Deus levantava um libertador, aliás, esse é o nome, né, do livro de Juízes na Bíblia hebraica, Sofetim, né, libertadores, né, significa isso. Esse libertador se levantava, vencia o inimigo. Enquanto esse libertador estava vivo, o povo adorava ao Senhor, o povo seguia ao Senhor. Quando esse libertador morria, caía de novo naquele círculo, naquela apostasia. Abandonava o Senhor, tal. Isso aí era o livro de Juízes. E eu comecei a meditar sobre a questão do temor do Senhor, na reverência ao Senhor. E eu cheguei à conclusão de algumas coisas, irmãos.
para nós como líderes, como pastores. A ausência do temor do Senhor faz o líder deixar de dar ouvidos à palavra de Deus. Isso é muito sério. Vou repetir para você. A ausência do temor do Senhor faz o líder deixar de dar ouvidos à palavra de Deus. No capítulo 13 de Juízes, nós temos uma aparição de Jesus Cristo, o anjo do Senhor, né? Alguém poderia até dizer para mim, por que você diz que é Jesus Cristo com toda certeza? Porque quando Manoá interrogou ele e perguntou a ele o nome dele, ele disse assim: por que quer saber meu nome? Visto que o meu nome é maravilhoso. E isso me deixa bem ciente para completar, porque a palavra de Deus diz que o nome do Senhor seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Então eu posso associar esse anjo à pessoa de Jesus Cristo. E eu sei que esse anjo, ele vem e ele anuncia o nascimento de uma criança. O texto diz assim: havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tivestes filho. Contudo conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre sua cabeça não passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. A maior calamidade, irmãos, que podia atingir uma mulher israelita era a esterilidade. Principalmente porque naqueles dias a medicina ela não tinha condições de dizer se realmente a mulher era estéril ou se era o homem, né? Mas aqui o caso é claro, a mulher ela era estéril. Por quê? Porque o anjo falou que ela era. Tem que confiar na palavra do anjo, né, do Senhor. Né? Razeleupone, né? A senhora Manoá. Senhora Manoá, os teólogos têm dito, né, que o nome dela é Razeleupone, baseado no texto de 1 Crônicas 4, versículo 3, né? Esse nome bonito, né? Quem vai ter filho aí, né? Menina, principalmente, né? Razeleupone significa: a sombra caiu sobre mim. A sombra caiu sobre mim. Parece um pouquinho, né? O anjo falando com Maria, né? Você vai ter um filho. Como é que eu vou ter esse filho? Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo. Não é isso? A sombra caiu sobre mim. Quer dizer, o poder de Deus caiu sobre aquela mulher e a capacitou a ter um filho. E já naquele momento de anunciação, a mãe de Sansão, ela já devia passar por uma preparação especial. O menino seria um nazireu, consagrado a Deus. O adjetivo nazireu significa consagrado. O voto de nazireado, ele podia ser feito por qualquer pessoa. Ele podia ser feito por qualquer pessoa por um período pequeno de tempo. Porém, na sabedoria de Deus e na orientação de Deus e na soberania dele, eu creio, Deus determinou que Sansão ele seria um nazireu de Deus por toda a sua vida. Você pode procurar os aspectos do nazireado no capítulo 6, do 1 ao 21 do livro de Números, e você vai encontrar algumas coisas básicas. Em primeiro lugar, a abstinência de qualquer bebida alcoólica, o não consumo de alimentos impuros pela lei judaica, a não consumir uvas frescas, não consumir uvas secas, uvas passas, também não podia,
nenhum contato com os mortos. O nazireu não podia ter contato com os mortos, nem se fosse o corpo do pai, nem se fosse o corpo da mãe, o corpo da irmã, o corpo do irmão. E, por último, os cabelos não podiam ser raspados e aparados. Isso aí se resumia o nazireado. Um período que a pessoa se consagrava a Deus. Mas Sansão, ele seria consagrado a Deus a sua vida toda. E o que acontece? O anjo vai lá, anuncia, a mulher chama Manoá, seu marido, compartilha com ele, olha, vem um homem e me falou isso, isso, isso. E Manoá, ele era um homem de oração, porque a palavra de Deus diz que instantaneamente ele orou, e ele falou, Senhor, manda esse homem de novo aqui. Manda esse homem de novo aqui. E a mulher estava no campo, o homem apareceu de novo, e ela vai correndo, traz o seu marido, e aí vai a preocupação de Manoá, como vai ser a criação desse menino, como ele vai ser cuidado, qual será o serviço dele. Pode procurar no texto que você vai encontrar todas as indagações de Manoá, e ali o anjo mais uma vez faz todas ali as suas explicações, e a bênção vai chegar, e deixa eu dizer uma coisa para você, no verso 24 e no verso 25, tempos depois a esposa de Manoá deu à luz um filho. Presta bem atenção nessa frase, irmãos. Tempo depois, a esposa de Manoá deu à luz a um filho. Irmãos, as promessas de Deus nas nossas vidas, elas são infalíveis. Você consegue entender isso? Elas são infalíveis. Mulher estava lá, o anjo chegou, vai ter um filho. No tempo certo, o menino nasceu. Quando Deus fazer promessas para você, pode se preparar, porque vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. O menino nasceu. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz e deu à luz um filho, pôs o seu nome de Sansão. Né? Sansão, esse nome Sansão, ele tem a origem na palavra Shemesh. Shemesh no hebraico é sol. É sol. Né? Depois, por curiosidade, se você procurar, isso não tem nada a ver com a mensagem, mas se você procurar Dalila é lua. Sansão e Dalila é sol e lua. É luz e trevas. Não dá certo. Tá? Não dá certo. Né? Sansão. O menino chamava Sansão. E diz assim, o menino cresceu e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. Está vendo aí? Parece que eu combinei com o pastor Marcos, né? O irmão mais novo cresce. Isso, né, pastor Marcos? Esse aqui não tinha nem irmão, né? Mas era um menino. E o menino cresceu. E Deus o abençoou muito. Deus quer que você cresça e Ele quer te abençoar muito. O menino cresceu e foi abençoado por Deus. Irmãos, em um sentido bem real, eu quero lembrar que Sansão, ele é o quadro de qualquer homem espiritual. Qualquer um de nós que estamos aqui. É muito fácil apontarmos o dedo e apontarmos as falhas de caráter de Sansão. Mas você deve entender que sempre poderemos descobrir alguma falha em nosso comportamento. Sempre haverá alguma mácula no nosso caráter. Porém, nós temos que nos deter no êxito da missão para a qual a pessoa foi criada. Eu quero lembrar da palavra do anjo do Senhor, quando falou em relação ao menino. Ele iria iniciar o processo de libertação do seu povo. O objetivo de vida, Sansão veio ao mundo com o objetivo dado por Deus, iniciar o processo de libertação do seu povo. E com todas as suas falhas de caráter,
Isso se cumpriu na vida dele ou não? Reflita aí. Se cumpriu. E aqui, eu quero lembrar você como começou essa situação. Primeiro, o menino cresceu, se tornou um jovem forte, bonito, e buscou uma mulher estrangeira. O livro de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, proibia todo e qualquer judeu de buscar uma mulher estrangeira. E aqui eu vou citar de novo: a ausência do temor do Senhor faz o líder deixar de dar ouvidos à palavra do Senhor. Então ele viu lá uma moça muito bonita, agradou a ele, chegou na sua casa, falou para o seu pai: olha, eu vi uma moça ali, eu vou casar com essa moça. E é interessante que, qual foi a resposta do pai? Eu acho que a resposta que qualquer pai daria aqui. Não tem, não, aqui. É isso aí. Na igreja não tem, não, para você casar? Você tem que buscar lá fora. Eu falo isso para meus filhos. Não tem, não? Não precisa ser do meu campo, eu aceito de outro. Você não é avivamento bíblico? Avivamento bíblico, né? Você não é avivamento bíblico, eu aceito. Avivamento bíblico, meu irmão. Avivamento da fé, avivamento contínuo, esses avivamentos é genérico, esses daí não quero não. Então entenda isso. Sansão, ele escolhe uma mulher estrangeira, ele não dá ouvidos à palavra. Passado mais um tempo, ele tem que ir atrás dessa mulher estrangeira, não é isso? Então ele desce com seus pais e sai um leão ali, parece, isso é depois, mas ele está com seus pais. E aqui tem uma coisa terrível. Ele vai o quê? Ele vai se aproximar do corpo do leão. Porque no corpo do leão tinha mel. Mel é doce, mel é gostoso. Mas ele não podia. Ele era nazireu. A ausência do temor do Senhor faz o líder deixar de dar ouvidos à palavra do Senhor. Então, por um prazer de uma coisa boa, porque mel é bom, não é ruim. Ele se aproximou, ele sabia, ele foi instruído. Eu tenho convicção que ele sabia. Mas ele se aproxima do cadáver do leão que ele mesmo matou. E ali, irmãos, começa a desgraça de Sansão. Às vezes as pessoas acham que a desgraça de Sansão foi quando os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos e fizeram ele ficar moendo. Não, a desgraça de Sansão começou lá atrás. A queda, irmãos, do líder cristão, ele nunca começa no momento que a queda acontece. Sempre é lá atrás. Lembra-se de onde caíste. E aí Sansão então se envolve com essa moça, casa com ela, toda aquela história do enigma dele, aquela situação toda, acaba não ficando com ela. Depois ele vai e se relaciona com uma mulher que era prostituta. Depois ele vai e se relaciona com Dalila. E aqui, irmãos, fica um aviso aí para os homens, por favor, Eu não vou ler por causa do tempo, mas eu vou deixar o texto para você. Juízes 16, do 16 ao 22. Sansão era muito forte, mas Dalila insistiu tanto, que ele não aguentou mais. E contou. Cuidado, viu? Ninguém aguenta mulher muito tempo. É difícil. Sansão era forte, não aguentou. Imagine nós, que somos fracos. E aí, os seus cabelos são rapados, e ele acorda, e ele se levanta com a seguinte convicção: eu vou derrotar meus inimigos mais uma vez. Mas tinha um problema, irmãos. Por que ele pensava isso? E aqui vai o texto. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. É aquela história que o pastor Onésio pregou ontem, Às vezes a pessoa está descontinuada. Ela está lá. Está igual o papagaio, o pastor Barco, está lá. Eu devia ter pensado nessa papagaio. Esse papagaio é boa, viu? Ele está lá. E às vezes nós como pastores, nós estamos igual Sansão, nós estamos lá também, ele estava lá. E estava achando o quê? Que ia derrotar o inimigo. Só que o Senhor, irmãos,
Estava longe. Por quê, irmãos? Porque a ausência do temor do Senhor faz o líder deixar de dar ouvidos à palavra do Senhor. Irmãos, nós temos uma coisa, deixa eu te falar uma coisa para você, que o tempo é curto. O judaísmo, e ele era já nos dias de Jesus, dividido em alguns grupos, né? Saduceus, fariseus, não é isso? Eram os mais conhecidos, né? Essênios, os monges lá do deserto, né? Do Qumran. Quando o general Tito destruiu Jerusalém no ano 70, o povo de Israel foi disperso pelo mundo, é a diáspora, né? Nós só vamos ter Estado de Israel em 1948. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Qual foi o tipo de judaísmo que sobreviveu para nós? Não foi o judaísmo dos saduceus, porque os saduceus eles eram a aristocracia ligada ao templo. O judaísmo que sobreviveu para nós foi o judaísmo farisaico, porque os fariseus, o centro de culto deles não era o templo, o centro de culto deles era a Torá, era a lei, era a palavra. Então esse judaísmo que centralizou na palavra sobreviveu. Irmão, se nós como servos de Deus queremos sobreviver como igreja, nós temos que nos centralizar na palavra. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Amém? Eu quero que você tenha essa noção. Nós amamos a teologia e conhecemos ela e gostamos dela, mas observe que dentro do liberalismo teológico, a palavra de Deus não é tratada com temor, porque quando você diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, você está se distanciando da palavra de Deus. Então eu quero que você pense isso nessa manhã. A ausência do temor do Senhor faz o líder deixar de dar ouvidos à palavra de Deus. Quando deixamos de lado o temor do Senhor e não damos ouvido à palavra do Senhor, o Senhor ele se retira de nós. E nós ficamos aí, igual o papagaio do pastor Marcos. Estamos aí. Estamos aí. É o papagaio do Marcos. Outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, e aqui eu fiquei pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? E Deus insistindo comigo que é. Então vai ter que ser, porque vai ter que ser. A ausência do temor do Senhor faz o líder buscar comodidade. Entendeu porque eu falei que vai ter que ser? Porque isso aqui é muito forte. É muito pesado. Prestou atenção no que eu falei? A ausência do temor do Senhor faz o líder buscar comodidade. Teologicamente falando, os capítulos 17 a 21 do livro de Juízes, eles constituem um epílogo que fornece para nós ilustrações da apostasia religiosa e da degradação social que caracterizou o período dos juízes. Observe que no capítulo 17, vai se falar de um homem chamado Mica. E esse homem chamado Mica, ele tem um ídolo. E esse homem chamado Mica, ele tem um santuário rival e herético que é estabelecido no território de Dan. Então observe que os danitas naquela época, eles fizeram uma confusão religiosa civil tão grande que eles eram judeus, não podia fazer um ídolo, mas o sincretismo religioso entrou ali e ele fez um ídolo. Ele roubou o dinheiro da mãe. Irmãos, prestou atenção? Ele roubou o dinheiro da mãe. Não é sagrado. É? Aí depois a mãe fez algumas imprecações sobre ele. Né? E eu pesquisei e parece que naquela época já existia uma crença geral que praga de mãe pegava. Essa crença subsiste até os dias de hoje. Né? E aí Mica, ele pega e fala que não, aquele dinheiro lá, aquelas 1.100 moedas de prata, eu que peguei, para escapar da praga, né? Aí não, meu filho, pega 200 moedas e faz um ídolo, aquela coisa toda. Aí ele fez um ídolo, né? E aqui, irmãos, entra em cena um camarada que poderia ser nós. Capítulo 17 de Juízes. O versículo
7 e 8, eu creio, deixa eu achar aqui. Assim, um jovem levita de Betlehem, de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, deixou aquela cidade à procura de outro lugar para viver. A versão que eu peguei, que talvez algum irmão tenha aí, diz que ele deixou a cidade em busca de comodidade. Alguém tem essa versão aí? Comodidade, aí diz o quê? Ele era um seminarista, é verdade. Ele era um seminarista, um levita. E diz que, no decorrer de sua viagem, ele parou na casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Irmãos, a Bíblia que eu peguei, não me recordo agora a versão que eu peguei, mas diz que esse rapaz, esse levita, esse homem que era escolhido por Deus para uma grande obra, que era sustentado por dízimos e por ofertas, mas que desejava uma comodidade maior, ele saiu para procurar essa comodidade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: ministério não é lugar de comodidade. Se você acha que você vai ingressar no ministério, ou se você ingressou no ministério procurando comodidade, eu acho com toda certeza, eu tenho certeza, você está no lugar errado. Ministério é a linha de frente para lutar pela expansão do reino de Deus na terra. E eu vou dizer uma coisa para você: isso aí dá trabalho, e muito trabalho, e muito trabalho. Haja vista até que cuidamos, aí fica um alerta, que cuidamos tanto dos outros, que às vezes nos esquecemos de cuidar de nós mesmos. Por isso que está cheio aí de pastor doente, cansado, estressado, desanimado. Porque ministério não é lugar de comodidade. Mas aquele levita, por não ter o temor do Senhor, ele estava procurando comodidade. Ele procurou comodidade. E ele chegou lá em Mica, e Mica fez uma proposta para ele. Olha, eu vou te dar tanto por ano. Aquele salário ali equivaleria ao salário de um trabalhador do campo. Não era grande coisa, mas era uma coisa certa, né? Olha aí, irmãos, quantas vezes... Olha o termo que eu estou usando. Era uma coisa certa. Estabilidade, porque às vezes nós procuramos uma coisa certa, né? Olha, o meu regional ligou, ele está me transferindo, não sei para onde, mas eu quero saber se é uma coisa certa. É, por aí mesmo. É. Ele não ia ficar rico, irmãos, mas ele não passaria necessidade, seria um ótimo emprego. Ele não precisaria se qualificar, ele já estava treinado para aquilo. Ele já estava treinado, ele já teve todo o treinamento para aquilo. O salário não era grande coisa, mas tinha que ter muita comida. Ia ter o sacrifício, ia ter muita comida. E outra coisa que muita gente busca, ele seria prestigiado. E ele se deu tão bem, irmão, mas tão bem, que Mica recebeu aquele jovem na casa dele como se fosse, a Bíblia diz, filho dele. Olha que maravilha, coisa boa, coisa abençoada. O líder que não tem temor do Senhor, ele busca comodidade. Mas eu vou dizer uma coisa para você, e eu vou ler, no capítulo 18 de Juízes, o que foi que aconteceu com esse nosso amigo levita. Juízes 18, 19 e 20, diz assim: ao que lhe replicaram, silêncio, põe a mão na tua boca, está falando para o levita, e segue-nos, serás para nós um pai e sacerdote, pensai no que é melhor para ti, seres um sacerdote da família de apenas um homem, ou servir como sacerdote de toda uma tribo e um clã de Israel? Então o jovem sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família, a imagem culpida, e se juntou à tropa. Quando apareceu a primeira oportunidade de uma coisa melhor, ele, tchau, área.
área. Entendeu aqui? Mica deu um salário para ele lá. Você viu o argumento dos camaradas aqui? O que é melhor para você? Ser um sacerdote de uma família ou de uma tribo toda? O que é melhor para você? Ficar nessa igreja aqui, quando fala o nome, a pessoa fala, ninguém conhece? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Né? O pastor Jaime, ele contava que quando ele se converteu no Guarujá, e um amigo ficou sabendo que ele tinha se convertido no avivamento bíblico. E o rapaz era da congregação cristã do Brasil. Aí foi conversar com ele, falou assim, eu estou sabendo que você aceitou Jesus, se converteu, lá naquela igrejinha que quando chove enche de água. A conversa já começou assim. Lá naquela igrejinha que onde chove, quando chove enche de água. Olha como começou a conversa. Então, deixa eu falar para você, lá naquela igreja não tem moça não. Mas não tem jovem, não tem moça, não tem nada lá. Mas lá na minha igreja tem bastante moça. Você tem que vir para a minha igreja. Qual foi a resposta? Então, né? Se lá na sua igreja já tem tanta gente, e lá naquela igrejinha que quando chove entre água não tem ninguém, então é lá que eu tenho que ficar. Tome, esperto. Né? Irmãos, você viu aqui? Foi lá que Deus me chamou. Irmãos, fique onde Deus te chamou. Não busca comodidade não, o ministério não é comodidade não. O pastor Alídio, ele ensinava para nós, eu lembro dele falando isso para mim. Pastor no avivamento bíblico não fica rico. Mas se você cuidar bem das suas ovelhas, nunca vai faltar lã para você. O menino aqui procurou comodidade. Quando chegou uma oportunidade melhor, ele, Irmãos, avivamento bíblico, o ministério não é trampolim. Ministério é o que a palavra diz. Ministério é serviço. É trabalho. É trabalho. Eu queria... Não queria também não. Né? Eu não queria. E por último, porque talvez o tempo esteja acabando, eu nem estou olhando para lá. Está repreendido, em nome de Jesus. A ausência do temor do Senhor faz o líder buscar maiores prazeres. Olha aí, nós vivemos numa sociedade hedonista. Aquela pergunta da Idade Média, onde Deus era o centro de tudo, isso vai agradar a Deus? Foi substituída na nossa sociedade moderna pela seguinte expressão, dará prazer? Né? É isso. Capítulo 19 de Levita, fica um alerta aqui, por isso que eu falei para os irmãos, Deus, será que é isso mesmo? É isso mesmo. No capítulo 19, pela terceira vez, o texto bíblico fala a mesma coisa. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então a situação aconteceu quando não havia rei em Israel. E aqui nós vamos encontrar o quê? Um levita, é outro, não é aquele não. Foi morar bem longe, para os lados dos montes de Efraim. Essa versão aqui é engraçada. E amancebou-se com uma jovem de Belém de Judá. Né? Outra versão diz que ele adquiriu uma concubina. Uma concubina, é a mesma coisa, né? 6 e meia dúzia. Né? Nessa época aqui nós vamos encontrar um terrível crime sexual praticado pelos benjamitas, paixões desembestadas, atos de violência. E vamos encontrar um homem, então, que procura uma concubina. O concubinato era um casamento secundário, legalizado pela lei. Geralmente a concubina procedia de classe serviço, era uma esposa suplementar. Entende? Ele já tinha uma esposa, mas ele arrumou outra esposa. Eu quero dizer que a pessoa que não tem o temor do Senhor, ele vai buscar prazeres suplementares.
Quantos líderes cristãos não estão buscando prazeres suplementares? Não precisa ser um adultério físico, não, irmãos, mas tem muito prazer suplementar, às vezes na própria mente da pessoa. E o maior campo de batalha que existe na terra ou no mundo é a mente do ser humano. Aquele homem não estava contente com o que ele tinha, então ele foi buscar um casamento suplementar, uma esposa suplementar. Irmãos, às vezes nós não estamos contentes com o que nós temos. E aí fica aquela história lá, isso aí é bem dos psicólogos falar isso, mas não sei se é bem dos psicólogos, mas algumas pessoas falam isso, né? Da grama, né? Parece que os psicólogos explicam isso aí, né? Explicam melhor isso aí, né? Que a grama do vizinho, né? Não tem isso? Sempre é mais verde que a nossa. Não é isso? Parece que lá sempre é melhor que cá. Então eu não estou contente. Eu não estou contente com a minha esposa, eu não estou contente com a minha família, eu não estou contente com a minha igreja, né? Quando o regional fizer a reunião do final do ano lá e mandar aquele questionário lá, você estaria disposto a uma transferência? Vou colocar aqui, demorou. Né? Mas observe, né? Para onde que a pessoa quer ir, né? Não é verdade? É assim? O que acontece, irmãos? Líderes que estão buscando prazeres suplementares. Ele buscou lá uma concubina. Só que nem com a concubina o negócio deu certo. Porque diz que a concubina adulterou contra ele, deixou ele. Ficou 4 meses distante da concubina, aí foi lá buscar na casa do pai. Aí chegou lá, olha o que o pai não faz para casar uma filha, né? Tratou bem o cara pra caramba. Não queria nem deixar o cara embora mais. Não, fica aqui, né? Fica mais um pouco, tal. Até que ele foi embora. Na viagem de volta, olha que ironia, né? Ele não quis ficar em Jerusalém. Porque Jerusalém, os jebuseus eram os donos de Jerusalém ainda. Ele não quis dormir numa cidade estrangeira. Ele falou, não, eu vou dormir numa cidade do meu povo. E o que aconteceu lá na cidade do povo dele? Coisas terríveis. Porque era a situação moral da época. Às vezes nós falamos, o mundo de hoje está perdido. Me mostra para mim, irmãos, em qual século o mundo não esteve perdido? Me mostra para mim na história da humanidade. Mas que hoje tem um monte de coisa. Irmão, sempre teve. Sodomita lá em Sodoma e Gomorra já tinha. Ou não? Sempre teve. E eu quero que você pense sobre isso, irmãos. Eu falei da mulher, mas às vezes a pessoa busca em outras áreas. O poder. O poder é uma coisa inebriante, né? Se você quer conhecer um ser humano verdadeiramente, dê poder para ele. Que você vai realmente conhecer quem ele é. E eu tenho uma tese muito maluca. Eu não escrevo essa tese, não. Essa tese é só minha, tá? Por favor. Não tem base, não tem nada. Porque às vezes a pessoa fala assim, né? Não sei quem mudou. Não mudou não, irmão. Sempre foi daquele jeito. Apenas se revelou que era. Essa tese que minha, que é maluca, tá? Não precisa. Essa tese aqui. Porque às vezes a pessoa fala assim, não sei quem foi ser alguma coisa e mudou. Não mudou não, irmão. Já era aquilo. A gente que não sabia. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa está buscando um prazer, o poder, o dinheiro, né? E isso não é interessante para nós. E aquele levita, ele viveu uma noite de horrores, porque aquilo demonstrava o estado moral e espiritual daquele povo. Terrível. Ele também não era lá também grande coisa também não. Porque de manhã, quando amanheceu, ele abriu a porta, a mulher estava caída na porta. Qual foi a primeira frase que ele falou para a mulher? Levanta, vamos embora, estamos atrasados. Não, a mulher está morta ali, meu. Ela não está dormindo não, ela está morta. Ele não era muito melhor que os outros. Por quê? Falta do temor do Senhor.
Eu quero que você guarde isso no seu coração nessa manhã. E eu quero deixar 2 textos para você recordar isso. Quando deixamos de lado o temor do Senhor, o nosso apego à palavra de Deus termina. Quando deixamos de lado o temor do Senhor, passamos a buscar comodidade. Deixa eu ver onde que eu vou me ajeitar melhor aqui. Deixa eu ver onde que eu vou ter uma prebendinha melhor aqui. E lembrando aqui para desgosto de todos, né? Ô palavra miserável, né? Prebenda, né? Esmola. Ganho fácil sem esforço. Significa isso, viu? Ué, não, significa isso. No dicionário, é só procurar no dicionário, né? A ausência do temor do Senhor faz o líder buscar prazeres maiores. Mas eu quero lembrar para você 2 textos e eu vou terminar com esses textos. O Salmo 128 diz assim, Salmo 128. Vou achar aqui o Salmo 128. Salmo 128. E eu vou ministrar isso aqui como uma bênção para a sua vida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida, que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Bênção de Deus sobre sua vida. Agora a bênção, todos nós queremos a bênção, mas para essa bênção se concretizar, de tudo o que se tem ouvido, a suma é separado, tá, irmão? Não é a suma nada não, viu? Pelo amor de Deus. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Amém? Bênção de Deus sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.